Queridos, hoje nós estamos na nossa terceira aula de hermenêutica. Eu vou revisar com os irmãos o conceito inicial e nós vamos prosseguir na aula falando sobre hebraísmos, tá bom? Etimologicamente, ou a etimologia da palavra hermenêutica, para lembrar os irmãos, ela vem do grego hermenêutike, derivado do verbo hermeneu, que significa interpretar. Na nossa língua, no nosso vernáculo, na nossa primeira aula, a gente definiu que era um verbo transitivo direto, significando determinar com certeza o sentido de um texto, atribuir valor, sentido, significação ou explicação de algum ponto obscuro. Isto é o nosso conceito de hermenêutica. Na nossa segunda aula, a gente falou sobre tipos de interpretação, e lá eu citei pelo menos 6. Primeiro, a interpretação gramatical, através das regras de escrita, na qual o texto está escrito. Depois eu citei a interpretação cultural, através dos usos e costumes da cultura da época onde o texto foi escrito. Depois eu citei a interpretação teológica, que é através da teologia em si, da alegoria, do cunho profético, do estudo literal das Escrituras. Depois eu citei a interpretação contextual, é aquela que a gente faz através do texto e o seu contexto, ou o texto que está em volta do texto principal que nós estamos lendo. Depois eu citei para os irmãos a interpretação histórica. E, por último, eu citei a interpretação linguística, através do gênero linguístico, através da língua e das variantes da língua, como poesia, o estilo, a parábola, a narração, a descrição, os originais das escrituras, através do grego, do aramaico e o hebraico. Foi isso que nós vimos praticamente nas nossas 2 aulas anteriores. E na última aula eu comecei explicando para os irmãos hebraísmos, e nós vamos continuar com os hebraísmos, porque o hebraísmo é uma coisa muito grande e está muito inserida dentro das Escrituras. Os irmãos lembram, eu disse que hebraísmo são expressões idiomáticas do povo hebreu. É um idiomatismo familiar da cultura hebraica. São figuras de linguagem, de pensamento própria do povo. Seria o mesmo equivalente a nós hoje, quando a gente cita na nossa língua, no nosso português, a vaca foi para o brejo, e a gente sabe o que significa. O pulo do gato, a gente sabe o que significa. Maria vai com as outras, a gente sabe o que significa, mas isso são idiomatismos da nossa língua. Se um estrangeiro vier para cá e ele for traduzir isso para a língua dele, ele fica perdido. Poxa vida, o que será que significa uma Maria vai com a outra? Então, isso é idiomatismo, e toda língua tem, e na cultura hebraica tem muito. E se você quiser compreender textos bíblicos, você precisa mergulhar um pouco mais nos hebraísmos, nas figuras de linguagem e pensamento, expressões idiomáticas dessa cultura. Nós hoje vamos falar de pelo menos 4 tipos de hebraísmos. Nós vamos falar de um tipo de hebraísmo chamado antropomorfismo. Depois nós vamos falar de uma outra figura de linguagem ou de pensamento ou hebraísmo chamado antropopatismo. E depois nós vamos falar do nome para o povo hebreu. E depois nós vamos falar dos números nas Escrituras Sagradas. São 4 tipos de hebraísmos que nós encontramos nas Escrituras, que vão nos ajudar a interpretar as Escrituras e entender um pouco melhor alguns textos que são difíceis ou que trazem algumas dúvidas inquietantes a quem nos ouve e até mesmo a gente mesmo quando a gente está lendo. Amém, queridos?
Vamos falar de antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Antropomorfismo, irmãos, essa palavra é uma junção de duas palavras, antro e mais morfe no grego, ou que significa antropos, homem, tá? Antropos é homem no grego e morfe ou morfe no grego é forma. Então, no original, essa palavra antropomorfismo significa forma de homem ou forma humana. E o que é isso, irmãos? Nas Escrituras, os escritores hebreus, os judeus, eles tinham uma característica na sua escrita. Eles gostavam muito do concreto, daquilo que era palpável. Então, geralmente, quando eles iam encerrar um conceito abstrato, um conceito espiritual, eles sempre davam uma forma física para aquilo, para que as pessoas pudessem compreender. Então, essa forma física, essa forma de homem, esse conceito humano, colocado dentro de um contexto espiritual para encerrar significado alguma coisa espiritual ou do mundo abstrato ou do mundo daquilo que a gente não pode tocar ou palpar, isso é um antropomorfismo, é dar uma forma humana a uma coisa que não é, para que alguém pudesse entender ou para que nós pudéssemos compreender com mais facilidade. Os escritores hebreus em todas as escrituras fazem isto. No Velho Testamento ele é todo carregado com essa figura de pensamento. Os homens vão escrevendo e atribuindo formas humanas a Deus, formas humanas a coisas celestiais, formas humanas a coisas espirituais. Isso é antropomorfismo. Dá uma forma humana a algo que não é humano, para que a gente pudesse compreender um pouco melhor. Os antropomorfismos, irmãos, são recursos então simbólicos, são figurados, às vezes são poéticos, e eles estão presentes em toda a escritura bíblica sagrada. Existe antropomorfismo em outras línguas? Existe. Em outras religiões? Existe. Mas na cultura hebraica é onde a gente encontra com mais peso, justamente por essa característica dos escritores hebreus gostarem muito do algo concreto para explicar alguma coisa. Tá certo? Eu vou dar exemplos para a gente poder compreender um pouco melhor. Eu queria que os irmãos abrissem comigo o Salmo 18. Salmo 18, para os irmãos verem como isso é rico na escrita hebraica e como isso é importante. Abra comigo Salmo 18. O hino de número 18 dos Salmos. Nós vamos ler do versículo 8 para frente. Olha que interessante. O versículo 8. Das suas narinas, o salmista está falando de Deus, das suas narinas subiu fumaça e um fogo devorador da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os seus pés, ou debaixo dos seus pés, uma densa escuridão. Verso 10, cavalgava em um querubim e voou. Tem outra versão que diz, e sentou-se sobre as asas de um querubim e voou. E foi levado velozmente nas asas do vento. Verso 11, das trevas fez um manto em que se ocultou, escuridade de águas e espessas nuvens. Dos céus eram o seu pavilhão. 12. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. 13. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e houve granizo e brasas de fogo. Olha o 14. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou seus raios e os desbaratou. Só até aqui
para a gente compreender isso aqui. Perceba, irmãos, que o salmista ele está falando de Deus e está dando formas humanas para que nós pudéssemos compreender Deus. Perceba que no verso 8, ele está fazendo uma imagem de Deus na sua mente, que se nós formos imaginar, nós estamos imaginando um rosto com muita ira, com muita braveza, e esse rosto ele está nervoso, ele está suspirando. E o salmista está dizendo que das narinas desse ser está saindo fumaça e fogo. Perceba essa imagem, que na cultura hebraica, o que ele quer realmente dizer é passar para quem está lendo, passar para quem está ouvindo, passar aqui que Deus está irado. Deus está com muita ira. Mas como esse conceito de ira é abstrato, você não pode pegar a ira, você não pode tocar na ira, como esse conceito é abstrato, eles sempre gostavam de coisas palpáveis e imagináveis para que alguém pudesse entender o conceito. Então, ele imagina Deus no texto como alguém que está com muita fúria, e essa fúria é tão forte, tão exacerbada, que das narinas de Deus, literalmente está saindo fumaça e fogo. É uma ira extraordinária que está acontecendo na pessoa de Deus para o salmista. Perceba, saiu fumaça e o fogo que saía das narinas de Deus aqui no texto é um fogo devorador. É um fogo devorador, a imagem de um fogo devorador, ele está fazendo um contraste, porque existe vários tipos de fogo, né? O fogo da cozinha, um fogo num pedacinho de papel, um fogo numa fornalha. Mas quem já teve a oportunidade de ver um fogo devorador, um fogo quando ele pega para valer, que sai destruindo tudo, em que você vai e chama bombeiro e chama gente para tentar apagar e não consegue apagar, um fogo que vem arrebentando com tudo, irmãos, é algo extremamente terrível. Primeiro lugar, porque o fogo ele esquenta demais e aonde ele vai chegando o oxigênio vai sendo consumido. Então quem está perto ali, ele vai perdendo o fôlego e vai perdendo o ar. Quem já teve a oportunidade de estar presente em um incêndio de grande escala, irmãos, é uma coisa horrorosa, uma coisa terrível. E é justamente essa imagem que ele quer passar quando Deus está irado. Ele está querendo dizer que quando a ira de Deus vem, Deus fica tão furioso que da sua narina sai fumaça e o fogo que sai é devorador. Ninguém consegue ficar na presença dele quando ele está irado. É isso que o salmista está querendo dizer. Perceba aqui comigo que na cultura hebraica ele precisa pegar esses conceitos físicos, palpáveis, porque é muito diferente eu explicar para os irmãos dessa forma, a gente tem uma compreensão muito mais forte da ira de Deus, do que eu simplesmente falar assim, verso 8, irmãos, e Deus está virado. Não é? Perceba comigo. Porque a força da escritura, a força da poesia e da escrita que está inserida no texto, demonstra muito mais a eficiência daquilo que o escritor quer passar. E nós precisamos entender esses conceitos, porque o Velho Testamento está muito permeado dessa figura de pensamento, de dar forma humana às coisas que não são humanas para que nós pudéssemos entender. Tudo bem, queridos? Vamos prosseguir e olha aqui que interessante. Verso 9, ele vai e escreve: ele baixou os céus e desceu, e teve os seus pés em uma densa escuridão. Vai imaginando esse cenário. É um Deus que está furioso, cuspindo literalmente fogo na nossa cultura, né? Cuspindo fogo pela venta. E ele baixa o céu na terra. E o céu vem e ele desce, e quando ele desce, debaixo dos pés dele é uma densa escuridão, você não consegue enxergar nada. Perceba, verso 10, ele então cavalga em um querubim, em outra versão, desce
e se assenta em um querubim. Perceba que aqui é uma figura de linguagem onde Deus tem uma carruagem, Deus está assentado em algum lugar para que ele pudesse vir e voar sobre a terra. Escuta, levado velozmente às asas do vento. Perceba essa figura de linguagem, asas do vento. Perceba aqui, irmãos, você já viu por acaso vento ter asa? Perceba, por quê? Porque o vento, irmãos, é uma coisa que você sente, mas ele é invisível, ele é impalpável. Então o que acontece? Quando o escritor diz assim, as asas do vento, esse movimento do vento, essa ondulação do ar, ele dá a imaginação de um ser batendo asas, justamente para invocar a velocidade de Deus descendo à terra, nesse ambiente invisível e espiritual. Perceba que ele vai dando cores, vai dando visão para aquilo que a gente não ia conseguir compreender se simplesmente falasse Deus desceu. Veja o verso 11. Olha que interessante. Formas humanas a coisas que não têm formas humanas. Olha o verso 11. Das trevas ele fez um manto. Olha essa figura aqui, irmãos. Ele está observando e dizendo que Deus pegou as trevas e fez um manto, colocou uma coberta de trevas sobre ele. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que Deus desceu tão furiosamente, Deus desceu com tanta fúria, com tanta velocidade, que ele passou um manto de escuridão que homem nenhum viu, mas ele chegou. Porque foi obscuro na vista humana. Mas perceba que essa forma humana é dada em coisas que não são humanas para que a gente pudesse entender essas coisas. Olha que interessante o verso 13. Verso 13 agora, Deus tem uma voz e essa voz é uma voz de trovão. Perceba, verso 13. E trovejou Deus nos céus, então o Altíssimo levantou a sua voz. Perceba, irmãos, o trovão, a força do trovão, aquele barulho, aquele estrondo no céu, ele está fazendo menção dizendo que aquilo é a força, ou equiparadamente aquilo é como se fosse a voz de Deus, pela grandeza, pela força que tem a natureza quando acontece uma trovoada. Perceba, escuta isso. Olha o 14 como é interessante. Ele despediu as suas setas. O que ele está querendo dizer, irmãos? As setas aqui são os raios, os relâmpagos. Olha que interessante, como fica interessante o texto. Ele despediu as suas setas, os raios. E olha aqui, e multiplicou os seus raios e desbaratou os meus inimigos. Olha como o salmista faz uma poesia bonita para explicar Deus e como Deus age. Ele está dizendo assim, olha, o meu Deus, quando fica irado, quando ele fica nervoso com alguma coisa, quando ele olha os meus inimigos e quando ele vem ao meu socorro, ele vem de uma forma violenta, ele baixa os céus e é como se uma tempestade enorme viesse com ele. Ele vem nas asas do vento, ele vem rápido e ninguém vê, porque ele está envolto em um manto de escuridão, ninguém enxerga direito, mas quando ele chega, a sua voz ecoa como trovões e das suas setas como raio, vai lá e desbarata, destrói os meus inimigos. Ele está simplesmente dizendo como que é que Deus age em favor dele. E essa figura de linguagem aqui, esse antropomorfismo, foi criado para que a gente pudesse ver Deus um pouco melhor. Amém, irmãos? Olha que interessante, isso é muito interessante para nós. Por quê, irmão Marcelo? Para a gente poder interpretar as Escrituras e não criar bichos, literalmente de 7 cabeças nas nossas vidas. Por quê? Apesar desses conceitos estarem inseridos nas Escrituras,
nós temos que convir e ver que aqui nós estamos diante de um recurso literário de escrita. O que o salmista está escrevendo, o que os autores hebreus estão fazendo é darem cor e vivacidade nas suas interpretações, naquilo que ele queria falar a respeito de Deus. Por que isso é interessante? Porque a Bíblia em si, os escritores em si, não está afirmando que Deus tem uma forma humana. Não está afirmando que, por exemplo, nesse texto, que Deus fica lá no céu irado com a gente assim. Ele não está afirmando isso. Isso é uma figura de linguagem. Por quê? Porque tem gente que acha que Deus tem uma forma humana. E nós precisamos entender aqui algumas passagens para elucidar textos bíblicos e nós termos uma compreensão mais clara do Deus que a gente serve e não fazer confusões. Apesar de toda essa figura de linguagem, apesar da Bíblia, dos escritores falarem da mão de Deus, dos olhos de Deus, dos pés de Deus irado, de Deus com nojo, de Deus entristecido, isso são tudo figuras de linguagem para que nós pudéssemos entender o conceito de Deus. Mas perceba aqui que eles estavam cônscios, eles entendiam perfeitamente que Deus não é homem. Leia comigo Números 23, 19, queridos. Abra para mim, por gentileza. Números. Os escritores hebreus tinham consciência de quem Deus era. Números 23, verso 19. Olha o que o texto diz. Deus não é homem para que minta. Perceba, Deus não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não cumpriria? Perceba que na cabeça dos escritores hebreus, eles sabem diferenciar quem é Deus, que Deus não é homem, que Deus não é como homem, que Deus está muito acima do homem. Eu queria abrir ainda João, lá no Novo Testamento, João 4, 23 e 24. Um texto clássico, né? João. Abra comigo João 4. É Jesus falando para a mulher samaritana, João 4, 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes que o Pai procura para ser seus adoradores. Olha o 24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quando Jesus diz aqui que Deus é espírito, Jesus está praticamente afirmando que Deus pertence a uma categoria superior e completamente diferente da nossa, porque nós estamos em um corpo material. Tudo bem, queridos? Nós estamos em um mundo palpável, o nosso corpo está fadado às regras materiais. Para me passar por aqui, eu tenho que sair da frente desse altar ou desse púlpito, porque essa matéria me impede. Eu estou sobre regras materiais, mas o Espírito ou Deus na sua essência não está sujeito a coisas materiais, não está sujeito a coisas desse mundo. Então, quando os escritores começam a escrever e dar formas humanas para Deus, o que eles estão fazendo é explicando Deus de uma forma que nós pudéssemos entender. Então, quando no texto de Salmos ele diz, por exemplo, que Deus está soltando fumaça e fogo pelas suas narinas, ele só quer dizer que Deus se ira, que Deus sente furor. Não que Deus tenha uma narina, não que Deus cuspa fogo pela venta.
um português mais comum no nosso dia a dia. Aqui, irmãos, é muito comum e muito comum mesmo, né, a expressão. É muito comum que alguém ou alguns irmãos não aceitem os antropomorfismos. Não aceite essas figuras de linguagem. Então, para eles, Deus tem uma mão mesmo. Para eles, Deus tem um rosto mesmo. Para eles, Deus tem, de fato, um corpo físico, um corpo como o nosso. Mas, queridos, quando isso acontece, o que essas pessoas estão fazendo é confundir a personalidade de Deus, a pessoa de Deus, com um corpo humano. São coisas diferentes, tá bom? Nós não podemos confundir a pessoa de Deus, a personalidade de Deus, com um corpo humano. Porque o corpo humano é matéria. Um corpo humano está fadado ao mundo físico. E é tão fácil da gente notar isso que as Escrituras dizem, do pó da terra a gente foi tomado e quando a gente morrer, do pó da terra a gente voltará. Acabou. Então, queridos, perceba aqui comigo que nós não podemos confundir personalidade de Deus com um corpo humano. Quando a gente diz que Deus é espírito, por exemplo, nós não estamos dizendo que ele não é real. Nós não estamos dizendo isso. Quando nós dizemos que Deus é espírito, nós não estamos dizendo que ele não é real, por causa que ele não tem um corpo físico, material ou palpável. Perceba, nós não devemos confundir a essência de Deus com a pessoa de Deus, com o corpo físico. Deus é real, mesmo que está em uma forma que nós não compreendemos bem ainda, porque as Escrituras diz que lá na frente, quando Deus nos levar embora, quando nós tivermos sido transformados, aí o escritor escreveu, e assim como ele é, então nós o veremos. Então perceba, irmãos, que nós não podemos fazer essa confusão. Quando nós dizemos que Deus é espírito, nós não estamos afirmando que ele não é real. Porque o que é uma personalidade? Personalidade é um ser que tem inteligência, que tem domínio consciente e que tem desejos. Isso é uma personalidade. Personalidade é isso. Então, quando você está diante de um ser que tem consciência de sua existência, que tem domínio consciente, ou seja, ele sabe aonde ele está, o que ele está fazendo, ele tem consciência de si. E terceiro, tem vontades, nós estamos diante de uma personalidade. Por exemplo, o que diferencia a gente um do outro são essas características. Tem uns que gostam de uma coisa, tem uns que gostam de outras. Nós estamos falando praticamente de seres que estão afirmando desejos e a sua personalidade. Perceba, irmãos, que nós não estamos dizendo, quando falamos Deus é espírito, que Deus não é real, que ele não é uma pessoa. Muito pelo contrário. Nós e as Escrituras, os escritores entendiam e compreendiam, e as Escrituras narram Deus como uma pessoa, como um ser que tem vontade, como um ser que tem consciência de si, como um ser que tem domínio, além de si, sobre tudo e todos, e narra ele como uma pessoa real, a ponto de que nas Escrituras você não vai encontrar nenhum escritor querendo explicar o conceito de Deus. Por quê? Porque para os escritores hebreus e gregos, ou melhor, para os escritores da cultura hebraica e para o Novo Testamento que foi escrito em grego, para todos eles, nenhum deles se preocupou em conceituar Deus. Por quê? Porque para eles isto era óbvio demais. Deus existe. Não precisa a gente conceituar isso. É uma bobeira. Pelo amor de Deus, para que a gente vai conceituar uma coisa dessa? Foi por isso que não tem. Porque para eles, Deus é real ao extremo de não precisar conceituar. Então, queridos, nós não podemos confundir personalidade,
a personalidade, a pessoalidade de Deus com matéria. Quando nós afirmamos que Deus é espírito, nós estamos simplesmente afirmando que Deus pertence a uma categoria muito maior, muito mais exaltada, em uma dimensão muito maior, em uma dimensão muito mais exaltada, da qual nós compreendemos o mínimo. Então, quando nós encontramos nos textos bíblicos, jazinho a gente vai passar por eles, nós vamos encontrar textos bíblicos afirmando partes corporais de Deus, dizendo que Deus tem mão, que Deus tem braço, que Deus tem pé. Mas perceba que são figuras de linguagem para que nós possamos entender o texto. Mas isso não quer dizer, no texto não vai querer dizer, já assim a gente vai ver cada um deles, que Deus está sujeito então às nossas limitações. Porque para nós crermos então que de fato Deus tem um corpo como o nosso, nós deveríamos crer também que Deus deveria ser limitado a esse mundo físico, às matérias ou às limitações que nós temos. Então, queridos, eu queria mostrar para os irmãos alguns textos aqui, como a Bíblia trata o ser incorpóreo de Deus, o ser que não tem um corpo físico, mas é real. Abra comigo Colossenses 1, verso 15. Colossenses. Verso 15. O escritor está falando da divindade. Olha o que ele diz. Este é a imagem do Deus invisível. A imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Está falando do Jesus divino e ele vai e escreve: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que o escritor está querendo dizer? Basicamente ele está afirmando, Deus não tem um corpo físico de matéria para que nós possamos enxergá-lo. Mas ele está numa dimensão em que nós não enxergamos. Apesar de ele ser real, ele está em uma esfera que nós não conseguimos ver com o nosso corpo físico. Ele está invisível. Perceba, Deus como um ser incorpóreo, não tem um corpo de matéria. 1 Timóteo 6,16, olha esse texto. Olha que texto, além de ser bonito, olha a informação que carrega. Está falando de Deus, olha o 16. O único que possui imortalidade e que habita em uma luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele a honra e o poder eterno. Amém. Perceba que o texto está dizendo, ele está praticamente afirmando que no corpo que nós temos, na matéria onde nós estamos muito distantes da realidade de Deus, porque Deus está num lugar inacessível para o nosso corpo físico. E ele vai e completa e diz assim, a homem nenhum é capaz de vê-lo, porque ele está fazendo diferenciação da nossa esfera material, do mundo ou da esfera espiritual onde Deus está. Perceba. Leia comigo João 1,18.
Olha o que o texto diz, irmãos. Isso aqui é Novo Testamento, João 1,18. Olha o texto diz. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Perceba, João escrevendo a respeito de Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. Aí ele diz, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Falando de Cristo. O Deus unigênito que está no seio do Pai, Cristo, é quem o revelou. Ou seja, para João ele diz assim, a única maneira de você enxergar Deus é olhando para Cristo. Porque Deus, o Pai, Deus, na esfera maior, lá em cima, na eternidade, ninguém jamais viu a Deus. Perceba, a Bíblia vai mostrando esse ser espiritual, o Deus na sua essência, dizendo e mostrando que nós não o enxergamos porque ele está em uma esfera muito maior e uma dimensão muito mais elevada do que a nossa. Portanto, quando os escritores falam e dão formas humanas para Deus, os escritores estão simplesmente atribuindo coisas que nós entendemos para que nós possamos então compreender Deus. Tudo bem até aqui? Perceba na história de Moisés, fantástica para vocês verem. Perceba aqui, João dizendo, ninguém jamais viu a Deus, certo? E lá na história de Moisés, os irmãos lembram que a Bíblia diz assim que Deus conversava com ele face a face, é ou não é? Perceba, mas aqui, irmãos, é uma figura, é um antropopatismo, um antropomorfismo do escritor dizendo que Moisés tinha tanta intimidade com Deus, Moisés tinha tanta graça alcançada com Deus, que ele conversava com Deus como se falava com um amigo. Não que ele via a face de Deus. Porque perceba, para Moisés ver a face de Deus, nós teríamos que contraditar a Bíblia inteira. Perceba que isso é uma figura que foi usada pelo escritor para que a gente pudesse entender o grau da intimidade de Moisés com Deus. Para mostrar como Moisés era íntimo de Deus. Perceba aqui comigo, que tem uma passagem que Moisés está falando com Deus e Moisés diz assim, Senhor, mostra-me a tua glória. Quem lembra dessa passagem? E aí Deus fala para assim, não dá não. Não vai dar não. Mas como nós somos muito amigos, olha irmãos, que texto extraordinário. Mas como a gente tem uma intimidade, eu vou fazer assim, você fica aqui nessa fenda da rocha, fica aqui entre essa fenda da rocha e eu vou passar. Perceba aqui comigo. Eu vou passar e eu vou colocar a minha mão e você então vai me ver pelas costas. Não é assim que o texto diz? Não é assim que está lá? Perceba, irmãos. Perceba. Se Deus é Espírito, se Deus está numa realidade que homem algum pode vê-lo, como isso é possível? Como isso é possível? Perceba mais uma vez que nós estamos, irmãos, dentro de um antropomorfismo. O texto vai dando características humanas para que a gente pudesse entender esse episódio que aconteceu com Moisés. Perceba aqui. Perceba. Moisés tem uma intimidade tão extraordinária com Deus e Moisés pede, eu quero ver a sua glória. Não é assim que está lá no texto? Eu quero ver a sua glória. E quando o texto faz menção dessa figura de linguagem, o que o escritor está relatando é dizendo assim, que a glória de Deus veio, o poder de Deus veio, e
como se a mão de Deus tampasse a visão de Moisés. Seria mais ou menos assim: a glória de Deus veio tão forte que Moisés absolutamente não viu coisa alguma. Foi só uma passagem da glória de Deus e Moisés então vê um vislumbre do poder de Deus naquele momento. Por quê, irmãos? Porque para Moisés enxergar Deus como um homem, para Moisés enxergar Deus com um corpo físico palpável, nós teríamos que contraditar as Escrituras. Então é importante nós entendermos, é importante a gente estudar essas figuras de pensamento do hebraísmo, porque às vezes parece confuso a gente, mas às vezes parece que está fora da nossa realidade, mas nós precisamos compreender isso para entender o todo das Escrituras. Por exemplo, para nós não contraditarmos, dizer que as Escrituras, por exemplo, têm uma contradição. Ué, como que ninguém viu a Deus, sendo que Moisés viu a Deus pelas costas? Tudo bem até aqui? Os irmãos estão me entendendo? Escute, nós vamos trabalhar agora, já que a gente trabalhou os conceitos antropomórficos, é dar forma humana a coisas que não são humanas, para que a gente pudesse entendê-las. Nós vamos olhar algumas aplicações que esse texto, que essas figuras, esses hebraísmos traz para a gente. Por exemplo, Êxodo 3, 11 e 14 é a passagem onde Moisés está face a face. O termo face aqui significa personalidade. Abra comigo, por gentileza, esse texto. Se eu não me engano, é o texto de face a face. Êxodo 33. Êxodo 33, isso mesmo, verso 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, o seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Verso 11. Olha o verso 13. Agora, pois, é Moisés com Deus: se achei graça aos seus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera que esta nação é o teu povo. E respondeu o Senhor: a minha presença não irá contigo, e eu te darei descanso. Perceba, a expressão face a face no texto fala de Deus conversando. Pergunta. Pois não, a dúvida era, antes que a gente saia do assunto, o senhor falou que ninguém nunca viu Deus, né, como nós lemos no texto. Sim. Mas e assim quando nós morrermos e teremos o corpo transformado? Sim. Aí nós podemos ver Deus face a face? Que eu lembro de um teólogo falando que nós não veremos Deus nunca. Olha só. Olha o que o texto sagrado diz. Se eu não me engano, foi João que escreveu, e dizendo assim, que lá na frente, no futuro, na consumação de todas as coisas, quando houvesse a consumação de todas as coisas, e nós, no ato do arrebatamento da igreja, formos transformados e termos um corpo incorruptível, segundo Paulo, para chegar à eternidade, no lugar aonde Deus habita. Perceba comigo, e João escreve assim: e assim como ele é, o veremos. Tá certo?
Então eu discordo. Quando a gente chegar na eternidade, queridos, quando nós chegarmos na eternidade, quando nós tivermos o nosso corpo transformado, tivermos um corpo incorruptível de glória, nós estamos praticamente tendo acesso agora ao lugar onde Deus habita. Tudo bem? Então, assim como ele é, o veremos. Ponto final. Tudo bem? Perceba que no texto não tem para onde a gente fugir. Essa é a esperança e a vocação da nossa fé. Jesus olhou e disse, irmãos, queridos, João 14, eu estou indo para o Pai e eu estou indo vos preparar lugar. Ué, está indo para onde? Para o Pai, e lá eu estou indo preparar lugar. Para quê? Para um dia eu vou retornar e vou levar vocês para onde? Para o Pai, aonde eu estou preparando o lugar, e lá vocês estarão comigo para... Tudo bem? Então, com base nesses textos, queridos, a nossa esperança é sim, nós chegarmos na eternidade para compreender aquilo que nós jamais teremos condições de compreender aqui. Tudo jóia? Continuemos, queridos. O texto é difícil trabalhar com isso, né? O texto de Êxodo 33, 11 e 14, Moisés está conversando com Deus, e Moisés está falando com Deus. Perceba no texto a expressão, e falava o Senhor a Moisés face a face. Olha a expressão na nossa língua, como qualquer um fala a seu amigo. Essa expressão face a face dá na ideia de intimidade e personalidade, mostrando que Moisés tinha uma amizade com Deus extraordinária. Perceba a palavra como, não significa que como, dá uma ideia de modelo. Como, perceba, é o modo como Moisés conversava com Deus. Tudo bem? Olha o outro antropomorfismo. Olha aqui, Moisés, verso 13. Agora, se eu achei graça aos seus olhos. Perceba, Moisés está afirmando então que Deus tem olhos no sentido igual a gente, um corpo humano. Perceba que achar graça aos olhos significa aceitação. É Moisés dizendo assim, Senhor, agora que o Senhor me aceitou na sua presença, perceba isso. Considera então o pedido de Moisés que esta nação é o teu povo. E aí Deus responde para ele, a minha presença irá contigo, Moisés, e eu te darei descanso. Em outras palavras, Deus estava dizendo assim, Moisés, fica tranquilo, a minha presença está com você. Perceba aqui, a minha presença está com você. A minha presença está contigo. A minha presença está com você. O texto não diz o meu corpo está com você, porque Deus não possui. Perceba. E aí são antropomorfismos, figuras de linguagem que os homens conseguem compreender para explicar Deus. Como é que no texto sagrado diz que Deus está aceitando alguém? A expressão achar graça aos olhos de alguém. Justamente essa expressão de aceitação, por exemplo. Perceba no texto comigo, queridos, Salmo 10, 12. Abra comigo Salmo 10, 12. Um hebraísmo, Salmo 10, 12. Isso mesmo, 10. Salmo. Olha o salmista clamando ao Senhor, Salmo 10, 12. Levanta-te, Senhor, ó Deus, e ergue a sua mão, e não te esqueça dos pobres. Perceba, irmãos, a palavra mão aqui, não é que Deus tem uma mão como a nossa,
Mas a palavra mão no hebraísmo significa controle divino, significa força de Deus, significa condução de Deus. Quando o salmista diz assim, ergue a tua mão, é o salmista clamando, Senhor, controla essa situação, intervém nesse lugar, conduz essa situação. Tá certo? É um hebraísmo, mão nas escrituras aqui, dá a entender o controle, o poder, a força está na mão de Deus. Por quê? Porque a gente entende isso muito bem no nosso mundo físico. O homem controla as coisas através daquilo que ele faz com as suas mãos. O homem controla as coisas através da força, principalmente no mundo antigo, através da força do seu braço. Sim. 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 E na mesma hora apareceu os dedos como mão de homem. Sim. Em Daniel 5:8 fala que o rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, ele fez um banquete e pediu as taças sagradas, né, de ouro, para tomar com aqueles príncipes e suas concubinas, né? E na mesma hora que eles estavam tomando naquelas taças, veio uns dedos como a mão de um homem. Sim. Escreveu na parede. Sim. É como você descreve isso? Explica para nós sobre essa questão. Ok. O que acontece? O que está sendo narrado ali, queridos, é um homem tendo uma visão. O homem está tendo uma visão. O homem está tendo uma visão. E a visão que o homem tem é de uma mão que está escrevendo na parede. E a escrita aparece real na parede. E ele vê, tá ok? Ele vê aquela mão escrevendo na parede, mas nós não estamos falando de uma mão física. Nós estamos falando de uma manifestação do poder de Deus. Ele viu uma mão escrevendo e quando acabou a visão, a letra estava lá na parede. Ok? Mais uma vez, evocando no texto o controle de Deus sobre a situação. Por quê? Porque no texto o rei estava praticamente fazendo o que queria, era ou não era? E aí ele ordenou que pegasse as coisas sagradas do templo e aí Deus não aceitou. Ou seja, Deus está intervindo e controlando através da força, na nossa visão, na força da sua mão, do seu controle. Tudo bem? Perceba, queridos, nesse contexto de antropomorfismo, Deus ouve, então Deus tem uma orelha, Samuel 8:21, lembra? Para nós andarmos um pouco mais, mas o que o escritor quer dizer é que Deus tem a capacidade, Deus tem a capacidade de nos compreender aquilo que nós somos e aquilo que nós falamos. Não que Deus tem uma orelha, Deus ouve, Deus entende, Ele tem essa capacidade, já que Ele é uma pessoa. Perceba, Jó 11:5, Isaías 30:27 vai falar dos lábios de Deus. Deus está com seus lábios falando, mas aqui não é lábio físico, mas sim a capacidade de Deus falar. Deus fala com as pessoas. Perceba, os olhos de Deus, né? Todas as escrituras estão permeadas, os olhos de Deus estão em todo lugar. Deus está enxergando todas as coisas. Mais uma vez, é a capacidade de presença e onisciência de tudo. Deus está em todo lugar, então Ele está presente em tudo, então Ele vê tudo. Essa é a conotação de olhos. Os dedos de Deus, né? Lá, como foi citado aqui agora, e também lá no texto no contexto dos 10 mandamentos, onde os dedos de Deus escreveu as primeiras tábuas da lei. Perceba, dedos aqui está falando de execução de Deus. Deus executa, Deus faz, Deus controla. As narinas de Deus, foi o texto que nós abrimos, né? Significando a ira ou a cólera ou a expressão da justiça divina punindo os maus quando Deus age. Perceba, queridos, Salmo 91, verso 4, o famoso Salmo 91, Deus está cheio de penas.
Perceba lá no texto. Salmo 91, verso 4. Vamos ler. Salmo 91, verso 4. É uma forma humana para que nós pudéssemos compreender conceitos espirituais. Olha o que o texto diz. Olha o verso 4. Está falando de Deus, né? Verso 2. Diz ao Senhor, meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Olha o 4. Ele cobrir-te-á com as suas penas. Perceba. Deus agora é um ser que está coberto de penas. Perceba. E debaixo das suas asas estarás seguros. Perceba mais uma vez. Deus é um ser cheio de penas e ele tem asas. Perceba aqui, irmãos, que essa é uma figura de linguagem que o escritor está refletindo sobre as aves e o comportamento que as aves têm em proteger os seus filhotes e colocá-lo eles debaixo das asas e assim protegê-los. Essa figura de linguagem, esse hebraísmo que ele está adotando, ele está dizendo que assim Deus faz com os seus. Ele esconde os seus debaixo das suas... Não, debaixo da sua proteção. Debaixo da sua grandeza. Quem se esconde em Deus está guardado. Entende isso? Perceba, são figuras de linguagem, hebraísmos que nós encontramos no texto, para que nós possamos entender conceitos que nós não conseguimos pegar. Por exemplo, se a gente falar Deus protege, a proteção, o verbo proteger, você não palpa ele, ele é abstrato. Mas quando o salmista usa esse hebraísmo, ele evoca essa imagem, fica muito mais interessante da gente ver como a ave protege os seus pintinhos, ou seus pintainhos, ou seus filhotes. Assim Deus faz com aqueles que o amam com os seus. Amém, queridos? Perceba que Isaías 6,11, Deus tem um manto tão gigante que na visão de Isaías o manto desce da eternidade e enche o templo. Perceba, em Amós 1,2, você vai encontrar Deus rugindo como um leão, mas escuta a expressão como. Rugindo como um leão, dando a ideia de força, brutalidade na sua força e grandeza como o animal tem. Em Isaías 7,18, Deus está tão tranquilo que ele está assoviando. Olha que coisa interessante. Exatamente, são figuras. Perceba, irmãos. Em Salmo 44, 23, Deus dorme. Perceba, são conceitos para que nós pudéssemos enxergar Deus. Não é que Deus dorme, mas é que Deus descansa. Não é que Deus está apagado como a gente fica, ou inconsciente quando leva uma paulada na cabeça. Não é isso. Perceba, em Salmo 78, 65, Deus desperta do sono. Mas não é essa a expressão no sentido que Deus estava apagado ou esquecido, mas sim na visão do salmista, que Deus resolveu atentar para a sua oração, para o seu clamor, então ele despertou-se. Tudo bem? Marcelo, deixa eu te fazer uma pergunta. No último dia da sua criação, a palavra de Deus fala que Deus também descansou. Sim. Né? Então, como é que nós interpretamos isso? Que ele estava cansado, que ele descansou, ele sentou, relaxou, como? Perceba, na criação de Deus, irmãos, o que está sendo narrado ali é como Deus criou o mundo. E conceitos estão inseridos naquele texto. E o que Deus está fazendo, quando Deus disse assim, e no sétimo dia Deus descansou de tudo aquilo que ele fez. Na verdade, o texto não é que Deus descansa no sentido que Deus ficou cansado de fazer. Na verdade, é que no sétimo dia toda a criação foi feita, então nada foi feito dali para frente. Ou seja, tudo ficou no seu lugar e tudo foi descansado. Tá ok? É essa a expressão. Não que Deus, poxa vida, Deus fez tanta força,
criando o céu, criando as estrelas, chegou no 7º dia, tadinho. Ele estava cansado e foi sentar. Não é isso. Tá ok? A expressão dar essa conotação para que nós pudéssemos entender. E foi com base nesse contexto, foi com base nisso que toda a lei mosaica vai inserir o contexto dos homens descansarem no 7º dia, no sábado do Antigo Testamento. Pergunta. Eu já vi muitas pessoas falando, nunca entendi por esse lado, que a desobediência de Lúcifer no céu, como se tivesse havido uma briga entre Deus e Satanás. No meu entender, foi simplesmente uma ordem. E ali ele já desceu com aqueles que obedeceram o seu pensamento, né? Aí Sim. tem pessoas que acham que houve uma briga física, que Deus mediu força, que Deus lutou e venceu a Satanás. E não é assim. Mais uma vez, tá, irmãos? Evocando a grandeza e o poder de Deus. Por mais que tenha pregadores ilusórios aí, né, que gostam de fazer esse teatro, perceba que os anjos em si, e o Lúcifer é um anjo, foi um anjo criado por Deus. Tudo que é criado por Deus, perceba que na nossa própria cultura, tudo aquilo que você cria, você domina, é ou não é? Tudo aquilo que você cria, se o homem inventa alguma coisa, é porque ele domina aquilo. Então toda a criação de Deus está sob o domínio, a força e a grandeza de Deus. Então não existiu isso, essa questão de que o diabo foi lá enfrentar Deus. O que nós temos são muitas figuras, justamente hebraísmos, para nós entendermos a queda de Lúcifer, para nós entendermos conceitos abstratos como a revolta do querubim contra Deus e como ele caiu, como ele desceu. São figuras de linguagem que nós temos para entender isso, mas em texto algum nas escrituras você vai encontrar Deus brigando, medindo força com o ser que ele mesmo criou. Isso é um absurdo. Tudo bem? Exatamente, seria a mesma coisa. O texto de Jacó, já que foi mencionado, quando Jacó passa o val de Jaboque, irmãos, passa o val de Jaboque, ele está retornando para casa, que ele manda toda a sua família, que ele manda todos os seus bens primeiro, ele vai passar no val de Jaboque por último. O que acontece naquele texto? A Bíblia diz que o anjo desce e vai lutando com ele a noite todinha. Mas a expressão lutando ali não é no sentido de que o anjo foi literalmente, vamos rolar aqui, é no sentido de que o anjo vai confrontar Jacó, porque Jacó saiu de casa enganando tudo e a todos, e ele passou a sua vida inteira com esse sentimento, e ele passou a sua vida inteira enganando e depois sendo enganado, e quando ele quer retornar para a casa do pai, Deus precisa encontrar com ele. É tanto que quando o anjo chega para Jacó, o anjo chega e diz assim: ei, diz para mim qual é o teu nome. Porque o que o texto quer dizer? Ele está confrontando. Ele está dizendo assim: fala para mim quem você é de verdade. Assume para mim quem você é. Porque o que ele queria era que Jacó caísse em si. Jacó reconhecesse. E aí, quando ele vai passando e vai lutando, e aí a Bíblia diz que ele vai resistindo, é a figura de linguagem. O anjo, então, tocou na sua coxa, dá a intenção de que o anjo usou de uma força maior, e aquela força foi tão brutal, foi tão forte, o poder foi tão emanado, que Jacó caiu no chão, machucou o osso da juntura e saiu de lá mancando. E o texto diz assim que ele chegou mancando, e quando chegou lá, ele foi mudado o seu nome. Nós já vamos falar sobre essa questão de mudar o nome. Mudado o seu nome de Jacó para príncipe de Deus, ou para Israel, aquele que lutou com Deus e prevaleceu. Ou seja, o termo na nossa expressão, na nossa Bíblia diz prevaleceu, mas o sentido de prevalecer não é aquele que ficou firme ou aquele que venceu, mas aquele que entrou na presença de Deus e foi aceito, ele continuou. Esse é o contexto. E então Jacó sai do outro lado, e quando ele chega para os familiares, ele chega um outro homem.
Porque fala da situação do homem quando ele se encontra com Deus. Quando ele realmente encontra-se com Deus, ele muda a sua percepção, ele muda o seu modo de ser, o seu modo de andar. E como a presença de Deus foi tão forte, caiu, se machucou, ele chegou do outro lado, perceba, chegou do outro lado e ele chegou mancando. Alguém dizia do lado de lá, parece Jacó, mas não é Jacó, ele está mancando. Parece Jacó, mas não é Jacó, mas ele está mancando. Porque o texto quer fazer menção de que quando ele se encontrou com Deus, a partir daquele momento, mudou seu nome, mudou sua vida e ele passou a andar diferente. Tudo bem, queridos? E aí o texto lá vai dizer assim, e por causa desse evento, por causa disso, os israelitas, e no texto diz, naquela época, né, que o texto foi escrito, até os dias de hoje, ninguém comia a coxa de algum animal onde tinha a juntura da coxa, para fazer menção de que Jacó tinha sido aceito por Deus, convertido a Deus, e por isso a nação de Israel era a nação escolhida para Deus. Tudo bem, queridos? Antropomorfismo dá figuras humanas para coisas que não são, para que a gente pudesse entender. Tudo bem? Vamos falar de outro hebraísmo. Outro hebraísmo muito polêmico, né? Que a gente precisa estudar bem com calma. É o antropopatismo. O que é o antropopatismo? O antropopatismo é a junção de duas palavras, mais uma vez do grego, anthropos, homem, com patos, que significa afeto, ou sentimento, ou paixão. Significa literalmente a paixão ou sentimento do homem. Antropopatismo. Antropopatismo. É a junção de duas palavras, o anthropos, do grego, com patos, do grego também. Anthropos, homem, patos, afeto, paixão, sentimento. Literalmente, o sentimento humano. Ou aquilo que o homem sente sendo atribuído às coisas espirituais para que a gente pudesse entender. Tudo bem? Vamos lá? Aqui o que a gente tem, irmãos? Aqui a gente tem sentimentos humanos sendo atribuídos a coisas espirituais para que a gente pudesse compreender. E aqui existem muitos hebraísmos em figuras de linguagem. Por exemplo, nesse contexto, árvores passam a ter sentimentos humanos. Nesse contexto, o sol ou a lua ou coisas da natureza passam a ter sentimentos e comportamentos humanos, porque são figuras de linguagem para que a gente pudesse compreender e entender o que o escritor estava dizendo. Nesse contexto, Levíticos 20 e 23, Deus fica desgostoso. Perceba que Deus fica desgostoso. 20, 23. Levítico 20, 23. É Deus dizendo: não andeis nos costumes da gente que eu lanço diante de vós,
porque fizeram todas essas coisas, pecados contra Deus. Por isso eu me aborreci, em outra versão, eu me desgostei deles. Perceba que são sentimentos humanos atribuídos à pessoa de Deus. Perceba aqui, irmãos, entenda isso. O Salmo 103, 39 e 40, Deus sente aversão, ou seja, Deus sente nojo. Lá em Apocalipse, tem uma igreja que deixa Deus doente. Perceba. E aí Deus diz assim, não, vocês não são frio e nem quente. Vocês são morno e vocês estão me deixando doente, porque a expressão dá, vocês estão me dando a ânsia de vômito. Perceba, Deus pode vomitar, irmãos? Deus não tem um corpo físico para isso, perceba. Deus pode ficar doente? Imagina. Não dá para Deus ficar doente. Mas o que o escritor quer dizer é a figura para que nós pudéssemos entender como Deus estava se sentindo. Então, quando Deus encontra, por exemplo, um crente que nem aqui nem lá, é um pé na igreja, outro no mundo, ele não é crente de verdade, nem é do mundo de verdade, ele está no meio do caminho, esse comportamento faz Deus ter esse sentimento de um enjoo, entende? De algo que não está agradando a Deus e que Deus quer afastar de si. Porque quando você sente ânsia de vômito de alguma coisa, o que você faz, irmão? Você joga fora, não é? Pelo amor de Deus, tira esse negócio de perto de mim porque eu vou vomitar. Não é assim a nossa expressão? Então, essa expressão é usada para descrever como é que Deus se comporta diante dessas coisas, para que a gente pudesse entender a pessoa de Deus. Perceba, Êxodo 32, 34, Deuteronômio 32, 35, Isaías 1, 24, você vai encontrar Deus se vingando. É um Deus que vinga. É um Deus vingativo. Em Êxodo 15, 7, Isaías 9, 19, você vai encontrar um Deus encolerizado. Mas a cólera é um sentimento humano que é uma raiva que está fora de controle. Isso é a cólera humana. Mas, como Deus está no controle de tudo, ele não pode se encolerizar, porque ele não vai perder o controle de nada. Mas esse conceito é para que nós entendamos que tem coisas que deixam Deus irado. Deuteronômio 28, 63, Salmo 104, 31, Sofonias 3, 17, você vai encontrar Deus alegre, Deus sorrindo. Gênesis 6, 6, 1 Samuel 15, 35, Jeremias 26, 13, você vai encontrar Deus se arrependendo. Mas perceba, irmãos, se Deus está no controle de tudo, se Deus está no controle de tudo, e se Deus tem o poder sobre tudo, e se Deus é onisciente e conhece todas as coisas, e se Deus prevê, se Deus está além da nossa realidade, a eternidade de Deus passa aqui, e o mundo passa aqui, significa que tudo que vai acontecer, Deus já viu. Preste atenção. Tudo que vai acontecer para nós, Deus já viu e já sabe. Deus já viu e já sabe. Com base nesses conceitos básicos da onisciência, da grandeza de Deus, da presciência de Deus, como é que Deus vai se arrepender de alguma coisa? Perceba, isso aqui é usado no texto para que o homem pudesse entender algumas decisões que Deus tomou. Por exemplo, Deus determinou, vou dar o dilúvio. E na visão do escritor, Deus está se arrependendo de ter feito o homem. Mas na decisão que nós encontramos em Deus, Deus está simplesmente executando um juízo contra o pecado. Tudo bem? Vamos prosseguir que o meu tempo está acabando. Antropomorfismo é atribuir a forma humana as coisas que não são, para que a gente pudesse compreender.
Antropopatismo é atribuir sentimentos, afetos humanos às coisas que muitas das vezes não possui, para que nós possamos entender o comportamento de Deus ou das coisas que acontecem. E agora nós vamos falar do nome. O nome nas Escrituras tem um poder muito grande na questão interpretativa. Na concepção dos semitas, ou dos descendentes de Sem, ou dos hebreus, ou da nação de Israel, na concepção deles, o nome era nitidamente a essência de quem o possuía. Então, o nome para eles não era simplesmente um título, mas o nome de fato caracterizava aquela pessoa. O nome de fato dizia quem aquela pessoa era. É por isso que quando nasce Jacó, falam, vai se chamar Jacó. Por quê? Porque Jacó significa aquele que agarra o calcanhar, ou aquele que é traiçoeiro, ou aquele que suplanta. Perceba. Porque na cultura hebraica, o nome deveria definir quem era a pessoa. Muito ao contrário da nossa cultura hoje. Hoje a gente coloca qualquer nome, ou não é? Tem gente que coloca qualquer nome mais absurdo que você pensar, está lá o nome do menino. Por quê? Porque são culturas diferentes. Mas na cultura hebraica, o nome dizia quem era a pessoa. O nome definia. O nome fazia parte da natureza e da personalidade da pessoa. A etimologia, ou a origem da palavra nome, ela vem do hebraico Sem e do grego onoma. E ela aparece mais de 1000 vezes nas escrituras sagradas. E significa chamar. Significa chamar ou convocar. É isso que dá a conotação nome. Esse fato aparece mais ou menos 1770 vezes nas escrituras. Na maioria das vezes que aparece, está designando o caráter do portador do nome. Ou a característica da cidade que possuía aquele nome, ou a característica do povo que possuía aquele nome. Por isso, precisamos de ter interpretação embasada hermeneuticamente quando a gente olha para esses textos. Alguns vieses ou acepções da palavra nome. No grego, a língua que foi escrita no Novo Testamento, o termo onoma, ele é traduzido para nós como pessoa, já diretamente, o nome, pessoa. Abra comigo Apocalipse 3:4, para os irmãos terem noção. Apocalipse. Apocalipse 3:4. Olha aí, está escrito assim, 3:4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. No original hebraico, no original grego aqui, pessoas é onoma. No original grego está literalmente escrito assim, ó, uns poucos nomes não contaminaram as suas vestes. Por quê? Porque na cultura das Escrituras, o nome era praticamente, inseria a pessoa em si. Então o nome era muito único de alguém. Frequentemente nome vai carregar o significado de reputação. Vamos dar uma olhada em Marcos 6,14. Olha o que o texto diz, Marcos 6,14. Marcos 6,14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes. Olha o que diz. Porque o nome de Jesus já se tornara notório. Perceba, a palavra nome aqui carrega o sentido de reputação,
de fama. Ou seja, o nome de alguém é tido nas Escrituras, além do seu caráter interior, do seu ser, também carrega esse significado de reputação. Também carrega o significado de autoridade e poder. Abra comigo Mateus 7, 22. É Jesus contando uma parábola, contando e dizendo que muita gente usou o nome dele para fazer milagres, mas de fato não conhecia ou não era servo dele. Olha o que o texto diz. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado no teu nome? Ou em teu nome nós não expulsamos demônios, ou em teu nome não fizemos muito milagres. Perceba que nome aqui está inserido o conceito de autoridade. Ele está dizendo assim, não foi na autoridade do seu nome, não foi no poder do seu nome que fizemos isso. Perceba, no Antigo Testamento, repetidas vezes, nós temos o nome usado para a lembrança ou a memória. É quando Deus vai eternizar o seu nome no meio do seu povo. Você vai sempre encontrar a expressão, o meu nome eternamente, ou este é o memorial de geração em geração, e Deus é mencionado. O nome, irmãos, também nas Escrituras carrega a índole do indivíduo, designava o que ele realmente era ou tinha no seu ser e no seu íntimo. Abra comigo 1 Samuel 25, 25. Primeira Samuel 25 é a história de Nabal, famosa, né? A história é mais ou menos assim, Davi está chegando nas terras de Nabal e Davi quer acolhida para si e para os seus servos, mas Nabal nega, Nabal não quer nem saber, fala, vai embora que eu não vou te dar acolhida nenhuma. E aí a esposa de Nabal vai lá falar com Davi e olha o que ela diz, verso 25. Não se importe, ó meu Senhor, com este homem de Belial. A palavra homem de Belial é que essa expressão é homem do diabo, ou homem do inimigo, ou homem da perdição, ou homem da malícia. Aí ela diz, a saber com Nabal, porque o que significa o seu nome, ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. A palavra Nabal significa louco ou portador de loucura. Olha, irmãos, é muito estranho a cultura fazer isso, mas o pai, o menino nasceu, você vai se chamar louco. Perceba, irmãos, é uma questão cultural muito diferente da nossa, né? Perceba aqui, então, que o nome para a cultura hebraica tem esse caráter intrínseco. E por isso que quando a Bíblia vai usar a expressão mudar de nome, mudar alguém de nome, significava mudar a vida dessa pessoa por completo. E foi por isso que eu já mencionei a história de Jacó. Deus muda o nome de Jacó para Israel, porque Deus está literalmente transformando a pessoa de Jacó. Literalmente, ele passa a ser outra pessoa. Então, mudar de nome significa mudar completamente a existência, mudar completamente a vida, ter uma nova vida, ter uma nova função. Então, Abrão significava pai elevado, mas quando Deus encontra ele, Gênesis 17:5, muda o nome dele para Abraão, que significa pai de uma grande multidão. Dá a ele um novo foco de vida.
E aqui, Gênesis 35, verso 10. Abra comigo Gênesis 35, 18. Olha para os irmãos terem noção dessa história de mudança de nome. Gênesis 35, 18. É Raquel tendo seu filho e ela morre nesse parto. Olha o verso 18. E ao sair-lhe a alma, porque morreu, Raquel deu o nome ao filho de Benoni. Mas seu pai lhe chamou Benjamim. Perceba, a mãe foi lá, não, vai se chamar Benoni. E aí o pai, não, vai se chamar Benjamim. Perceba, a palavra Benoni significa filho da tristeza, ou filho da minha dor. E aí o pai chegou, não, esse menino aí não, nós vamos dar outro nome, ele não vai ser o filho da tristeza de ninguém. Perceba, e aí ele coloca Benjamim, porque ele diz assim, significa filho da minha força, da minha mão direita. Olha a diferença. Em outras palavras, para Raquel, o menino ia ser uma pessoa de desgraça, uma pessoa sem futuro. Seria o fim, mas o pai pegou e não, vamos mudar o nome, vai ser outra pessoa, vai ser o filho da minha destra, a força da minha mão direita. Perceba que esse caráter de nome nas Escrituras é muito evocado e a gente precisa entender esses conceitos para interpretar as Escrituras. Lá no livro de Ruth, você vai encontrar Ruth, você vai encontrar aqueles nomes que estão ali, todos aqueles nomes carregam significados. E carregam significados que traz uma luz ao texto muito grande. Então, queridos, nós precisamos entender esse conceito do nome nas Escrituras. Quando a gente trabalhar com nomes nas Escrituras, a gente precisa ter esse cuidado para interpretar alguns textos, porque eles querem dizer muitas coisas a respeito só de um nome citado nas Escrituras. Perceba, um nome ainda equivalia a ter posse de alguém ou de uma propriedade. O que basicamente esse conceito é internalizado na nossa cultura, é ou não é? Você vai comprar alguma coisa, o que você faz? Vou colocar no meu? Não é? Significando o conceito de posse. E essa casa aí não, está no meu nome, é minha posse. Esse carro aí não, está no meu nome, é meu, minha posse. E isso também é externado na cultura judaica. Isaías 4:1, vamos ler o texto, Isaías 4:1. Isaías vai relatar uma situação que, profeticamente, que a nação de Israel ia viver, que seria uma situação caótica. Interpretativo, sim. Aqui nas Escrituras? Sim. Olha, o que acontece? Nós estamos diante de culturas, na cultura judaica e na cultura hebraica, esse conceito de nome era muito usado pelos pais no intuito de abençoar o seu filho, de dar uma bênção para o seu filho. E às vezes, quando era interferido na história que estava vivendo, o contexto familiar, os pais davam nome de acordo com o contexto familiar, como era esse, por exemplo, Raquel está morrendo, está dizendo, vai chamar o nome vai chamar tristeza porque eu estou morrendo. E aí, nas escrituras e no hebraico antigo, para eles, dar um nome de bênção para alguém já encerrava esse conceito de que alguém seria abençoado. Tudo bem? Mas nós estamos diante de cultura, e, por exemplo, na nossa cultura hoje, no Brasil, por exemplo, nós não encerramos essa cultura. Por exemplo, meu nome é Marcelo e o original para a palavra Marcelo é aquele que bate.
É martelo, perceba. É a origem do... Combinou, né? É a origem do meu nome, vem da palavra arcaica para martelos. E aí foi passando, virou Marcelo. Perceba, não carrega nenhum... Sim. Sim. E aí o que acontece? Às vezes pode acontecer? Pode, mas a gente não pode usar a regra. Tá? A gente não pode usar isso como uma regra. Às vezes acontece. Olha, o irmão acabou de dizer que o meu nome faz sentido comigo, aquele que bate. Então, o que acontece, irmãos? De cultura para cultura, hoje na nossa cultura, na nossa cultura ocidental e no Brasil, ninguém fica procurando um nome, perceba, ninguém fica procurando um nome de bênção para o filho, fica procurando um nome bonito, é ou não é? São culturas diferentes. Não, eu vou procurar esse nome que é mais bonito, então vai ser esse nome. Mas significa o quê? Não, é porque eu achei, é bonito demais, está na moda. Né? Ninguém vai colocar Judas, por exemplo, porque é um estereotipado, né, como amaldiçoado aquele que traiu Jesus. Mas, no entanto, Judas vem da raiz, né, no original para Judá, que significa louvor ou aquele que canta. Perceba. Exatamente. Sim, justamente que ali o contexto profético, Deus está usando a vivência do profeta para falar com a nação. Então os nomes são direcionados com toda a carga de significação. Tudo bem, irmãos? E no contexto divino, perceba, no contexto divino o nome garante proteção. No contexto divino, o nome garante proteção. Números 6, 27. Abra comigo. Números 6, 27. Olha o que Deus diz para a nação. Número 6, 27. É a bênção sacerdotal. Era o sacerdote abençoando o povo. E depois dele ministrar a bênção, Deus diz assim: quando vocês fizerem isso, olha o 27. Vocês vão colocar o meu nome, o nome de Deus, sobre os filhos de Israel. E assim eu os protegerei ou os abençoarei. Então, o nome de Deus sobre alguém, sinônimo nas escrituras de proteção, bênção, de prosperidade, de graça. Tudo bem, irmãos? Meu último que nós vamos mencionar hoje, né? Nós vamos falar da questão dos números. Bem facinho, tá? Bem básico. Para mostrar aos irmãos que os números na Bíblia, eles têm cargas de significação. Por exemplo, o número 7, um dos mais famosos, é um número para a identificação divina. É um número que a gente chama o número da perfeição. Teologicamente, foi acunhado esse número como número da perfeição, indicando que esse número 7 não podia ser dividido perfeitamente. Ele era indivisível, porque para você dividir o número 7, você tem que dar 3,5 por um lado e 3,5 por outro. Então, não dava um número exato como um número 6, que é par, que é a indicação do número do homem, que divide 3 para lá e 3 para cá, uma divisão exata. Então, os números nas escrituras, eles carregam significado.
Número 7 nas Escrituras vai falar da perfeição de Deus. Deus criou o mundo em 7 dias. A palavra de Deus diz, quando quer evocar a perfeição divina, diz que ele é 7 espíritos lá em Apocalipse. A perfeição está evocada no número 7 para as Escrituras. O número 6 está evocado para o homem. É tanto que o número do anticristo, traduzido aqui, tem uma questão de tradução, mas na nossa Bíblia foi traduzido como 666. O número do homem que viria, indicando que 666 é a multiplicidade daquilo que é ruim no homem. 6 vezes 6 vezes 6, 666, dando a ideia de a exaltação daquilo que o homem é por excelência nesse homem. A significação do número 12 é muito buscada nas Escrituras, porque são 12 as tribos de Israel. Você vai encontrar 12 discípulos, você vai encontrar lá no livro de Apocalipse, na cidade gloriosa, ele sempre faz questão de dizer, tem 12 portas, tem 12 fundamentos. Por quê? Porque a expressão 12 na Bíblia dá a conotação de inteireza, de completo. A nação de Israel era completa com as 12 tribos. Os 12 apóstolos eram completos em Jesus no colégio apostólico. São significações que traz a números nas Escrituras. Então a gente precisa olhar e entender um pouquinho mais sobre isso. Nós vamos falar um pouquinho, bem rasamente sobre isso, queridos, e aconselhar os irmãos a estudar um pouco mais. A aula que nós estamos trabalhando hoje, você vai encontrar um livro que eu vou indicar para os irmãos, que eu aconselho vocês terem, um livro muito bom, editado pela CPAD, do pastor Esdras Costa Bento. O título do livro é Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Hermenêutica Fácil e Descomplicada. Eu comprei esse livro tem mais ou menos uns 10 anos. Eu acho que agora ele deve estar custando aí na faixa de uns 35, 40 reais. Mas é um livro que o autor vai trabalhar muito essa questão dos hebraísmos, a questão dos números na Bíblia, a questão do nome, outras figuras de linguagem que você vai encontrar no texto. Você vai encontrar muito dentro desse livro da Hermenêutica Fácil e Descomplicada, do pastor Esdras Costa Bento. Amém, queridos? Tudo bem aí? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pela atenção. Que Deus abençoe os irmãos que estão na internet. Deus abençoe vocês. Obrigado pela paciência de me ouvir. Eu queria convidar os irmãos para nós ficarmos de pé, para nós orarmos em gratidão a Deus. Convidar o nosso pastor aqui para eu devolver a palavra aí.